você acha que para fazer algo incrível precisa de ingredientes raros, hoje vou quebrar esse mito com uma receita caseira que está em outro nível. E hoje vamos fazer algo que não é moderno, que não é viral, mas que deveria ser. Isso aqui é chamado de tortos. E nas Astúrias, mais especificamente no Oriente, eles são uma religião. E o melhor de tudo, ingredientes básicos, processo nada complicado, mas cuidado, porque tem gente que complica. 2 xícaras de farinha de milho, daquela amarela, 3/4 de xícara de farinha de trigo, água morna e sal. 2 xícaras de farinha de milho, 3/4 de xícara de farinha de trigo comum, água e sal. Nada mais. Sem coisas estranhas, mas espera que sempre acrescentamos algum truque. E agora o que eu faço é, em um copo com água morna, adicionar sal. E o que vou fazer depois é simplesmente mexer até que se dissolva completamente. É a maneira mais fácil de incorporar o sal em uma massa desse tipo. E agora vamos ao trabalho. 1 xícara de farinha de milho amarela, é só a farinha mesmo, sem refinar nem nada. E agora, uma 2ª xícara. Uma vez que temos as 2 xícaras de farinha de milho, adicionamos 3/4 de xícara de farinha de trigo comum. Por quê? Porque melhora muito a textura. Não é necessário, mas vai ficar muito melhor, muito menos arenoso. Depois disso, mistura as farinhas para que fiquem bem distribuídas e pareça uma farinha única e uniforme. Com um batedor de arame você faz isso rapidinho. Agora vamos adicionar essa água aos poucos. Então faça uma espécie de vulcão no centro e vá adicionando a água. Muito importante não colocar tudo de uma vez. Simplesmente uma parte, você mistura e quando já tiver absorvido toda essa água, você adiciona mais um pouco. Assim, até conseguir a textura que você quer. Água demais estraga o produto, então é muito importante o que estou te dizendo. Faça isso aos poucos. É aqui que o pessoal se empolga e depois isso fica parecendo cimento armado. No começo, você vai notar que fica bem arenoso, mas quando perceber que já absorveu praticamente toda na farinha, vai ter que trabalhar um pouco com as mãos. Não se preocupe, são 2 ou 3 minutos. Você passa para uma bancada ou uma mesa que estejam bem limpas e trabalha sovando. Simplesmente apertando e soltando. Se continuar ficando muito esfarelado, você vai adicionando um pouquinho mais de água. Assim, até que a massa se forme. Uma bola. Se parecer com uma massinha de modelar boa, você está indo bem. Se parecer com areia de praia, está errado. E se estiver muito líquido e parecer uma sopa, pior ainda. Aproveito para te mostrar a textura final. Viu? Você pode enfiar os dedos, mas a massa não gruda na sua mão. Então damos a última voltinha para que o acabamento fique liso. E já tem uma bola de massa de tortos. Nossa, que vontade! Vou deixá-la no mesmo recipiente em que estava. Mas claro, colocando uma tampa. Se você não tiver, pode colocar um pano úmido sem problemas. O que isso faz? Faz exatamente a mesma função. Tampamos e deixamos descansar por 1 horinha. Me diga a verdade, você é do tipo que espera ou do tipo que diz, ah, tanto faz, faço diferente? Não, não. E eu esperei essa hora, claro que sim. Olha a textura que temos, uma bola densa, mas que dá para trabalhar bem. Então pegamos um pedaço como se fosse uma noz bem grande, amassamos bem para ficar prensado e fazemos uma bolinha. Ou seja, fazemos uma bolinha. Claro, com as mãos recém-lavadas.
Depois você coloca em um papel manteiga ou em um tapete de silicone e coloca dentro. Assim, com outro papel manteiga ou algo parecido por cima, vai ser muito fácil esticar com uma garrafa ou um rolo de massa. Até com um copo, se você não tiver um rolo, de forma que fique um disco de massa de uns 8 a 10 centímetros de diâmetro. Momento crucial, dica importantíssima: a espessura. Nem muito grossos, nem muito fininhos. Meio centímetro é a medida perfeita. Se você fizer muito finos, eles ficam duros e secos, e se fizer muito grossos, não cozinham por dentro. Uma frigideira em fogo médio com bastante óleo. Você testa se está quente colocando algo de madeira dentro e vendo se borbulha. E então, é só fritar essas maravilhas. Se o óleo não estiver no ponto, esquece. Isso não vai dar certo. O som é felicidade. Quando você perceber que já está inchado e começando a dourar nas bordas, é hora de virar. Neste momento, não há pressa. A pressa é o inimigo número 1 da crocância. Quando você vê que por baixo também está douradinho, tá vendo? Está perfeito e é normal que elas estufem. Na verdade, é isso que a gente quer. Agora a gente coloca eles em um prato, com um pouco de papel toalha ou papel absorvente. Para sair do clássico, que é colocar picadilho e um ovo por cima, vou te mostrar outra opção que eu pessoalmente adoro. Douro um pouquinho de alho. Assim, rapidinho, sem complicação. Quando começar a dourar, adiciono as gulas. Sim, é isso que você ouviu. Assim, no azeite com alho. Fica pronto bem rápido, então não complique. Coloque dentro e mexa um pouco. Coloque a quantidade necessária para os tortos que quiser preparar, desse jeito. Quando estiverem quentes e levemente douradas, retire do fogo. Agora sim, vamos preparar um ovo frito. Então, ovo na frigideira adequada. Vou tentar fazer com cuidado para ver se a gema fica mais ou menos centralizada. Não muda o sabor, mas olha, fica mais bonito. Depois de cozinhar, deixe o ovo fora com a gema bem molinha. Esse detalhe é fundamental. Então eu gosto de colocar um pouco de açúcar, mais para o centro, para que a clara fique firme e a gema fique centralizada e molinha. Olha só como ficou. Finalmente vou tostar uns tacos de presunto. Vou tostar na mesma frigideira, então aproveito o óleo do ovo. E eu frito até que fiquem com aquele ponto crocante. E agora, como a gente monta? Olha, por cima, direto no torto, coloco uma camada de gulas que estejam bem quentinhas, recém-feitas. Por cima, vou colocar 3 pequenas fatias de um bom presunto, para dar aquele contraste salgado e também o contraste de temperatura. Lá vamos nós. Colocamos as 3 de forma que cubram quase toda a superfície do torto. Por cima disso, você já deve imaginar que vamos colocar o ovo. E por cima do ovo, o toque crocante com aquele presuntinho picado, que acabei de te mostrar. E agora é onde você pode inventar. Porque nas Astúrias a gente coloca ovo, chorizo, carne moída temperada, mas a verdade é que combina com tudo. Isso sim que os sabores estejam gostosos. E não se preocupe, porque da primeira vez que eu fiz, deixei a massa muito fina. Esquentei o óleo demais e eles ficaram, bom, em vez de tortos, pareciam copos. Me disseram que, na verdade, eram projéteis, não tortos. E antes de ir embora, uma pergunta séria. Como algo tão simples pode ser tão gostoso? Quero que você me diga nos comentários. E também me diga com o que você vai comer eles. O que você vai colocar por cima. E se você gostou dessa receita, já sabe, deixa um like e principalmente se inscreva no canal, porque vamos continuar preparando coisas deliciosas que com certeza você vai adorar.